Olá, queridos. Está começando neste momento Fé para Hoje. É muito bom, digo e repito, estar na sua companhia, porque é para você que o programa é feito. Para estarmos juntos, parar na palavra de Deus, ouvir Deus falando, e Deus não é um Deus do passado, Deus não é um Deus distante e nem as suas respostas se resumem a um futuro. Deus é um Deus do dia a dia, é uma fé que de fato existe para hoje. Portanto, a Bíblia responde questões que estão na ordem do dia. É e faz parte da vida humana errar. Você já ouviu essa frase, né? Errar é humano. Seres humanos e todos os que nós conhecemos são falhos, fracos, pecadores e a gente pisa na bola assim o tempo todo. Mas a pior de todas as ofensas é quando nós ofendemos aquele que nos amou, aquele que nos salvou, aquele que nos criou. E essa experiência, infelizmente comum a todos, deve levar a uma outra, a da confissão, a do arrependimento. Nessa temporada estamos falando sobre arrependimento, mas estamos falando sobre adoração. Portanto, devemos pensar sobre o que é o arrependimento no contexto da adoração. É possível adorar a Deus pedindo perdão? Eu já digo de cara que a resposta é sim, e nós vamos entender isso a partir de um salmo de arrependimento, talvez o mais conhecido de todos os salmos de confissão e arrependimento, quando Davi adora a Deus dando um passo de volta a Ele. E há muitas lições para aprender sobre o que é uma confissão, o que é o arrependimento, o que é a experiência do perdão e como isso tudo redunda em adoração ao Deus verdadeiro. Então não sai daí, está só começando o Fé para Hoje. No livro de Reis, capítulo 15, primeiro livro de Reis, capítulo 15, verso 1, o cronista começa a fazer uma análise histórica e descrever para a gente a história do povo de Deus. Preste muita atenção nos detalhes, em um específico. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. Ele reinou 3 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Maaca e era filha de Absalão. Abias andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, e seu coração não foi fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel ao coração de Davi, seu pai. Mas por amor a Davi, o Senhor seu Deus lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado, em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. A descrição é muito bonita, ela é maravilhosa, vai contando da bênção do Senhor que atravessa uma geração e chega a alguém para longe do seu tempo. E o texto é muito interessante porque diz assim, porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e apresenta um currículo que você fala, para onde vai dar esse negócio? É muito bom. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez o que era certo aos olhos do Senhor, e ele desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida. Podia parar por aí, mas não tem um ponto final, tem uma vírgula. Exceto, a não ser, nos dias de Urias, o heteu. Davi tem títulos invejáveis, um homem segundo o coração de Deus, e a sua história dá um roteiro de um tremendo filme. Aliás, a sua história dá uma série, porque ele foi um pastor herói que saiu de lá do cuidado com o rebanho para se tornar um herói nacional de guerra, a ponto de muitas pessoas fazerem músicas para ele e irritar o poder. Davi era um rei legítimo enquanto o outro governava, e de fugitivo, bravo, herói proporcionou histórias incríveis vencendo filisteus. Davi tem um título de um homem segundo o coração de Deus. Davi resolve uma porção de coisas, e a cidade de Jerusalém, o grande símbolo nacional, só está onde está e foi conquistada porque Davi fez assim. Davi era um homem de sonhos, tremendos talentos. Metade do livro dos Salmos praticamente são de composições dele. Ele organiza muito dos ritos de Jerusalém e do templo. Davi é um tremendo do homem. Quando todos lá no céu vão chamar Jesus por um título específico, ele é chamado de o filho de Davi. O cetro não se apartará dele. Ele tem um ponto e nomina uma aliança com Deus. Davi fez tudo que era certo naquilo que ele podia fazer, exceto uma mancha no currículo.
nos dias de Urias, o heteu. E a história se deu de que Davi, já descansando no seu trono, com tudo já estabelecido, ele começa a desfrutar de todas as glórias que são importantes e reais daqueles que conseguem ter conquistas. Um rei estabelecido, sem inimigos, e Davi tem, junto com seu exército naquele momento, um projeto de expansão. Ele não está mais se defendendo, ele está bem. Mas uma coisa acontece no coração de Davi, que é a raiz de todo pecado. Davi está insatisfeito. Perceba, nem toda insatisfação é necessariamente resultado de uma carestia, de uma carência, de uma falta real. Isso é muito importante para a gente entender a gênese do pecado, para a gente compreender depois o que é a volta dele. Davi tem tudo. E tendo tudo, ele está com o coração insatisfeito de alguma forma. Para entender esse contexto, é muito importante que a gente volte um pouco para o livro de Gênesis. Adão, Eva estavam desfrutando de plena satisfação. Eles tinham acesso a todas as árvores do jardim, eles tinham acesso à intimidade, um relacionamento fantástico um com o outro, eles tinham um contato direto com Deus. Não havia nada ali que pudesse dizer assim, está me faltando alguma coisa. Mas a tentação consiste em artificializar uma insatisfação. Quando a serpente olha para Eva e diz para Eva, você tem tudo, mas você não tem nada se você não tiver isso aqui. No contexto da história, a serpente gera para Eva uma necessidade de se satisfazer com o pecado. Veja, pessoas satisfeitas com suas posses não roubam. Pessoas satisfeitas com seu status não cobiçam. Pessoas satisfeitas com seu matrimônio não adulteram. Pessoas satisfeitas com a sua vida e com a justiça de Deus não matam. Pessoas satisfeitas no seu relacionamento com Deus não idolatram. Pessoas satisfeitas não cobiçam o que pertence a Deus. Pessoas satisfeitas não buscam essa satisfação em outra coisa que não seja o trono. Ali Davi experimenta uma insatisfação típica do pecado. E de onde ele estava, ele observa, ele cobiça, ele adultera, ele conspira e ele mata. Davi não fala com Deus, mas Deus vai falar com ele. Naquele processo onde ele esconde o seu pecado, usando toda a máquina do Estado para encobrir o seu crime, o seu pecado, ele primeiro vitimiza Urias, tomando posse da mulher dele, depois ele coloca Urias como uma prova que precisa ser eliminada e chama e organiza um fronte de guerra para que Urias seja morto, e tudo isso num processo de justificar, encobrir e ele mesmo se salvar do seu pecado. É nesse momento que Deus aparece e o profeta Natã fala com Davi, com todo o tato e sabedoria divina, e agora Davi vai ter a primeira reação muito importante que nos serve de lição sobre o pecado. Davi, quando tem o seu pecado escancarado diante de si e Deus fala com ele, o chamando para voltar, Davi responde, se submetendo à justiça divina e se coloca na condição de ser perdoado por ele. É nessa situação e é neste contexto que o Salmo 51 brota, e é dele que vamos tirar as próximas lições. Observe quais são os pedidos e a maneira como Davi se direciona a Deus no começo dessa canção, que é uma oração de confissão e arrependimento. Note os verbos que ele usa. Compadece-te de mim, ó Deus, e compadece-te segundo a sua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Compadece, apaga e lava. E ele pede para que Deus faça essas três coisas, que tenha compaixão dele, que lave ele, que apague os pecados dele. E ele fala o porquê disso, isso é muito importante. Compadece-te conforme e segundo a sua benignidade e segundo a multidão das suas misericórdias. Ele pede para apagar as transgressões completamente e purificar
por causa de Deus. Isso é muito importante. De novo, eu vou usar Gênesis como comentário. Deus olha, e no princípio e no mundo perfeito, Deus olha para os seus criados, Adão e Eva, e diz assim: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Veja, quando nós pensamos nessa frase, poderíamos pensar assim: Deus, por que você não avisou e disse para Adão de todas as consequências que se desdobrariam dessa desobediência? Deus sabia de 2 guerras mundiais no século XX, Deus tinha conhecimento de um ebola que devastaria muitas pessoas num tipo de sofrimento e morte rápida e horrível. Deus sabia de uma Covid, Deus sabia da peste bubônica, pneumônica na Idade Média que dizimaria um continente. Deus viu e sabia de todas as opressões e todos os opressores e todos os ditadores e carnificinas da história. Ele viu terremotos. Ele viu crises, ele viu fome e ele diz: não coma, e não dá todos esses argumentos para Adão. E a pergunta é: por que Deus não faz isso? Anote isso porque isso é muito importante. Deus não dá uma razão para não pecar que não seja Ele. Ele não inverte, porque na nossa lógica nós funcionamos pensando em vantagens e desvantagens. Deus não fala para Adão: não peque porque você vai sofrer. Ele não diz: não peque porque você e seus descendentes vão ter que enfrentar grandes problemas. Tudo isso ele fala só depois do pecado. Antes ele diz: não peque por minha causa. Existe uma relação entre nós. Agora, quando Davi está fazendo a sua confissão, ele usa essa base para falar com Deus: Senhor, me perdoa. E como eu pequei e pecado é uma ofensa a ti, eu quero voltar por sua causa. Note aqui um princípio fundamental de um arrependimento que Davi vai desenvolver. Arrependimento não é uma tristeza profunda por causa da consequência que o pecado traz. Arrependimento não é uma volta quando a gente olha para o caminho de dor e sofrimento que aquela escolha gerou. Arrependimento é a tristeza pela quebra de um relacionamento. Arrependimento é a tristeza que eu sinto pela tristeza que eu causei. Eu lamento a dor que estou causando. E ele vai chegar neste ponto. Eu queria que você parasse e pensasse muito sobre o que é arrepender-se. Aqui, Davi está conversando com alguém que não está iniciando o relacionamento com ele. Veja, e é preciso ter isso muito em mente. Para que eu me entristeça por causa do dano que eu causei em alguém, esse alguém já deve ser importante para mim. Para que eu tenha tristeza profunda pelas lágrimas de Deus, esse Deus deve ser previamente conhecido. Em outras palavras, primeiro nós nos importamos com Deus, primeiro nós amamos a Deus, primeiro reconhecemos toda a misericórdia, a graça e amor que Ele tem para conosco, para depois esse tipo de pensamento gerar esse tipo de sentimento que é se importar tanto com Ele, ter Ele em alta conta a ponto de considerar o dano que o nosso pecado causou nele. Por isso é muito importante que você, para que experimente tristeza pelo pecado, deve necessariamente experimentar antes a alegria em Cristo e buscar a Cristo e viver com Cristo por causa dele. Porque se nós buscamos a Cristo por nossa causa, vivemos em Cristo por nossa causa e estamos aqui adorando ou tentando agradar a Cristo para receber dele algo que nos beneficie, o resultado no pecado vai ser exatamente na mesma lógica. Nós nos arrependemos também por causa de nós. E ele vai continuar, dizendo assim: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que Davi está apresentando aqui? E aqui também é outro ponto muito importante. Davi evita a autojustificação. É comum, quando uma pessoa é confrontada com o erro, tendo a primeira resposta uma tentativa de se defender. Nós não vemos cenas de tribunais com muita forma, de uma maneira muito comum ou repetida, alguém chegar e falar assim: eu errei mesmo, eu cometi uma falha. O que nós vemos é: eu fiz isso e eu faria de novo porque ele acha que o que ele fez é uma atitude correta para o coração dele. Ou algumas pessoas que vão criar uma porção de explicações, racionalizações ou subterfúgios para dizer uma razão boa por que ele fez isso. Veja,
Quando Davi confessa, ele não fala assim: Senhor, eu cometi aquele pecado, olhei para aquela mulher como não deveria ter olhado, porque eu estava há muitos meses sem sexo. Ele não fala isso. Não, ela era bonita demais para que eu pudesse resistir. Não, eu fui tentar. Não, ele diz: Senhor, eu errei. Errei e fiz o que era mal diante dos seus olhos. Não existe explicação para o meu pecado. Há uma frase importante sobre o pecado que você deve anotar todas as vezes que você for tentado a explicar seu pecado. Pecado não se explica. Quando Ellen White, falando sobre o pecado de Lúcifer, abre aspas, ela diz: tentar explicar o pecado é tentar justificar o pecado. Explicação e justificação estão tão próximas que dificilmente a gente consegue separar uma coisa do outra. A gente sim deve olhar para Deus e contar tudo para Ele e todas as razões que nos levaram a pecar, mas isso é bem diferente de se justificar. Veja, algo importante aqui que você deve anotar que Davi coloca na superfície. Pensa no seguinte: quando o pecado começa, ele contamina o coração de muitos anjos. Uma terça parte dos anjos resiste e não volta aos pés do seu Senhor, e eles são expulsos do céu. Quando o pecado alcança a terra, ele chega no coração de Adão, chega no coração de Eva por uma atitude racional, deliberada e consciente. E Deus não nos imputa pecados cometidos na ignorância. Portanto, para Ele culpabilizar o pecado e o pecador tem que saber o que está fazendo. O pecado é sempre um ato contrário à lei de Deus, em consciência e em rebeldia. O pecado tira de nós tudo que é bom. Não temos direito a nada por causa do pecado. Não temos direito à alegria, a companheirismo, à realização, a conforto, à comida, à sobrevivência, à vida. Porque todas essas coisas vêm de Deus. Perceba o raciocínio. Quando Deus se define, Ele se define como eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o amor, eu sou a cura, eu sou a paz. E quando Deus define o pecado, o efeito primeiro do pecado é que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Veja, Deus é tudo de bom. Tiago vai dizer isso claramente: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Pecado faz separação entre nós e toda boa dádiva. Todo dom perfeito são lá do alto. O que sobra para um pecador? Somente desgraça. É o mal absoluto, é o fim absoluto, é a escassez absoluta, porque tudo que é bom vem de Deus. Quais direitos alguém que se separou do bem tem? Qual a possibilidade de haver algum bem para nós, uma vez que o pecado nos separa da fonte do bem? A resposta é nenhuma. Como que um coração pecador não arrependido responde a isso? Tentando criar uma justificativa para um bem que ele não merece. E há muitas justificativas. Mas agora imagine a cena de você diante do tribunal de Deus e às portas de um mundo eterno, onde há tudo de bom, o novo céu, uma nova terra, harmonia perfeita, satisfação plena, amor e paz. Qual é a única explicação para você viver para sempre uma vez que você pecou? Repito, a única explicação vem disso, as misericórdias de Deus. Ao ser perguntado no dia do juízo qual é a razão de que você vai viver para sempre, a única resposta é: porque Cristo me amou e pagou pelos meus pecados. É a oração daquele publicano que bate no peito, abaixa a cabeça, tem vergonha de olhar para qualquer lugar que não seja para baixo e diz: tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E Jesus disse que aquele homem sai de lá justificado. Ao contrário do fariseu, que se justifica: graças te dou porque não sou. Ele cria para si uma própria justificação. E somente a justiça de Cristo, a justificação de Cristo, a explicação de Cristo nos coloca na eternidade. É por isso que Davi coloca para a gente um pilar da confissão e do arrependimento e do perdão. Não se justifica, se clama por misericórdia. Ele diz: eu sei, eu pequei contra ti. Pequei contra ti somente, e você está certo e eu estou errado. E você está certo diante de todos que estão observando a sua forma de julgar. Deus, estou por você. Eu já me rebelei no momento em que eu pequei, mas agora eu não tenho nada, absolutamente nada, para enfrentar-te diante disso. Não há explicação, não há justificativa. Há só um coração humilde que clama por uma graça que eu não mereço. Essa é a postura de Davi ao iniciar uma confissão, e ela não pode ser, de maneira alguma, diferente daquilo que eu e você precisamos fazer.
No verso 6, Davi continua dessa forma: Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da sua presença, e nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito voluntário. Se a gente conseguir internalizar o poder dessas frases e o fundamento teológico do que Davi está falando, certamente seremos cristãos vitoriosos em todas as circunstâncias. Ele está colocando aqui elementos básicos, fundamentais, incontornáveis para a vitória e como a gente sobrevive em um mundo de pecado com uma natureza que conspira contra. Veja quais são os itens que ele coloca aqui. E o primeiro é: purifica-me e eu vou ficar limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Primeiro, Davi apresenta uma convicção do efeito que o perdão gera. Ele sabe que ele não vai se purificar. Ele sabe que essa purificação vem de Deus. Sabe, há uma ilustração sobre isso muito interessante, de que se você tivesse uma casa em um lugar onde tem neve caindo e a neve está cobrindo a visão da janela, não é efetivo ficar saindo toda hora e tirando a neve da janela. Você só vai conseguir vencer isso se você acender uma lareira e o calor de dentro derrete a neve do lado de fora. O que Davi está falando é isso aqui: eu não consigo me livrar, eu não consigo me purificar. Quem me purifica é Ele, mas eu tenho certeza que quando Ele me toca, eu ficarei limpo. Sim, porque essa é uma das grandes tentações e esse é um fenômeno farisaico contra o qual Davi está dizendo, está atestando. Quando nós pensamos que podemos fazer alguma coisa para gerar santidade, podemos fazer alguma coisa para gerar pureza, e todo esse efeito de santidade e pureza, ele é proveniente de fora, da ação divina. Mas ele não para por aí. Olha só como as bases são construídas. Ele vai dizer assim: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. E no verso 12 ele vai repetir: restitui-me a alegria da tua salvação. Aqui é um ponto que você não pode esquecer. A alegria, a satisfação, é sempre o antídoto contra o pecado. Se o pecado dele começou com uma vontade de suprir do lado de dentro, suprir com ações do lado de fora, um buraco que tinha do lado de dentro, a resposta é isso preenchido. Veja, quando a gente quer substituir algo errado do coração, não é efetivo ficar empurrando coisas do coração para fora, tirando os males e maus hábitos do coração. O que é efetivo é colocar dentro desse coração uma boa coisa. Isso serve para muito. Veja, quando a gente quer começar uma dieta boa, não é normal que algumas pessoas tentam tirar todas as coisas ruins e que fazem mal da dieta e tentar comer e viver uma vida saudável. E uma boa parte das pessoas fracassa nisso. Por quê? Porque elas começam tirando apenas o que é ruim, mas não colocando imediatamente naquele lugar o que é bom. Então, para que eu tenha uma alimentação saudável, é muito importante que eu comece a comer comida saudável e isso substitua as que não são. Para que eu tenha hábitos saudáveis ou que eu expulse da minha vida os maus hábitos, eu devo começar colocando espaço e preenchendo espaço da minha vida dos bons hábitos. Para que os ídolos sejam destronados, é necessário que esse trono seja ocupado pelo Deus verdadeiro. Davi está dizendo assim: Senhor, eu quero ter aquela alegria de estar contigo de volta. Veja, a alegria é um principal fundamento da glória de Deus em nós. Nós o glorificamos na nossa alegria. A palavra graça está diretamente relacionada à alegria no relacionamento. Mas o fruto do Espírito é amor. Próxima palavra, alegria. Regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos. Alegrem-se no Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Nós, alegres no Senhor, conseguimos responder a todas as tentativas de prazeres transitórios do pecado. Encontrando alegria no Senhor, ele fala: Senhor, me devolve a alegria. Quando eu sinto prazer no Senhor, o pecado perde força. Ele diz algo importante aqui também:
cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Veja, de todas as coisas que você deve conservar, das lições desse salmo, conserve essa. Davi não está arrependido do que ele fez. Ele tem consciência de que o que ele fez é resultado do tipo de pessoa que ele é. Portanto, o que ele pede para Deus não é que Deus mude apenas as suas atitudes. Davi pede para Deus que Deus o mude, o transforme em um outro tipo de árvore que produza outro tipo de frutos. Jesus, ao conversar com Nicodemos, falou disso. O que é nascido da carne é carne. Se eu tenho um coração carnal, esse coração somente gerará carnalidades. Um coração pecador peca. Quando Davi agora pede um coração puro, um espírito inabalável, ele pede agora que ele seja alguém que faça outro tipo de coisa. E ele já considera o resultado disso, quando ele diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, porque não te agradas de sacrifícios, do contrário te ofereceria, e não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, e o coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. E termina dizendo: faze bem a Sião, segundo a tua bondade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça e dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. O que Davi está dizendo é: quando ele experimentou o perdão e a graça de Deus, o coração responde louvor e adoração, e agora aquele rito tem significado, porque a expressão externa está sendo gerado por uma alegria interna. Ele adora a partir de uma experiência de perdão e graça. Por que muitos de nós não adoram genuinamente? Exatamente porque a experiência de amor, de perdão e graça em Deus ainda não foi efetiva. O termo evangelho significa boas notícias ou boas novas. É transmitir uma boa e inédita mensagem. O evangelho de Jesus Cristo é a melhor e mais importante notícia que o mundo pode receber. Ser resgatado significa ser comprado, e foi exatamente isso que aconteceu com cada um de nós. E como isso aconteceu? Como a morte de Cristo nos traz vida eterna. Leia esse trecho na revista Esperança Novo Tempo, A Cura do Pecado. Veja, o que eu disse para você, e nós conversamos nesse programa um pouquinho aqui, é sobre a experiência de Davi, sua confissão e quantas informações importantes ela nos traz quando nós pensamos nessa experiência de uma pessoa. Mas Davi faz tudo que faz e fala tudo que fala baseado numa teologia que existe antes dele, numa crença num Deus antes dele. Você pode e deve também se aprofundar sobre esse assunto que é vital para a sua vida. Não dá para eu falar tudo num programa, mas você pode, por exemplo, adquirir este material, receber na sua casa gratuitamente e, ao receber, viver essa experiência de ter certezas de como Deus perdoa, como você vive uma nova vida. Faça isso pedindo essa revista para a gente, nos nossos telefones, no contato que aparece por você, no WhatsApp que está aqui para você, e ao pedir você vai receber gratuitamente e poderá se aprofundar numa experiência que é sua, proporcionada por Deus. Não perca essa oportunidade, a gente se vê no nosso próximo encontro.